Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Edição da UMA com o Miguel Videira. A hora do adeus. O Presidente da República está hoje em Bruxelas para a despedida das instituições europeias. Encontrou-se há pouco, Miguel, com um velho conhecido. António Costa, atual Presidente do Conselho Europeu, ex-Primeiro-Ministro, que esteve na chefia do Governo durante 8 anos da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. O reencontro há instantes serviu, por exemplo, para recordar esses momentos assim descritos por António Costa. Eu nunca tive dúvidas que éramos muito felizes. A dúvida era mais de quem, contrariando o otimismo saudável, cultivava por vezes algum pessimismo menos produtivo. Mas acho que ficamos bem em todos concordarmos que fomos felizes, mesmo aqueles que não sabíamos que éramos, e que somos felizes. E já agora, tenho determinado o mandato dizer as maiores felicidades. É só um adeus institucional, porque do ponto de vista pessoal... Não, do ponto de vista pessoal, eu fico mais livre para realmente ainda estar com o Presidente António Costa. Palavras acompanhadas pelos sorrisos dos dois protagonistas. Depois, num tom mais sério, Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre o momento em que deixa a Presidência da República. Eu não podia sair mais feliz, quer das funções que exerço, quer da política, senão num momento em que a Europa reafirma a sua vitalidade, a sua força, a sua recuperação económica, a sua fidelidade em termos de segurança e defesa, a sua abertura ao mundo, com os acordos que tem celebrado. O lado otimista de Marcelo Rebelo de Sousa na hora da despedida encontrou-se há instantes com o Presidente do Conselho Europeu e antigo Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa. Leiria, Marinha Grande, Batalha, alguns dos municípios mais afetados pela depressão Christine pedem mais ajuda ao Governo. O autarca da Marinha Grande diz que ainda não recebeu um único cêntimo dos apoios prometidos pelo Executivo. Foi isso que revelou o autarca Paulo Vicente no Explicador desta manhã. Explicador numa emissão especial da Rádio Observador em Leiria. Na Marinha Grande, muitas infraestruturas ficaram completamente destruídas. Para recuperar, diz o autarca, ainda não recebeu qualquer ajuda do Governo. Até hoje, 30 dias após esta tempestade, a Marinha Grande ainda não recebeu um cêntimo por parte do Governo. E só em despesas que nós já contabilizamos com esta tempestade, já lá dão perto de 7 milhões de euros. Portanto, num orçamento anual de? Com a revisão ao orçamento, 70 milhões. 10% do orçamento municipal gasto na recuperação do Conselho da Marinha Grande, é isso que revela o autarca Paulo Vicente. Ora, Manuel Castro Almeida, que esta manhã visitou a BTL, a Feira de Turismo de Lisboa, foi confrontado com esta queixa dos autarcas. No que respeita às pessoas e às empresas, já está o dinheiro disponível, já está a chegar à conta das pessoas. Há muita gente com dinheiro na conta. No caso dos municípios, tem em primeiro lugar o acesso aos seguros, naquilo que onde não houver seguro, designadamente nas muitas estradas que foram afetadas, as câmaras vão ter que fazer projetos, encomendar as obras e, entretanto, enquanto isso decorre, nós ajustaremos, com o levantamento que está a ser feito, qual é o tipo de apoio que o Estado vai proporcionar. Os prazos nunca foram tão rápidos e não dependem agora do Governo, dependem agora da ação local. Manuel Castro Almeida empurra a responsabilidade para o poder autárquico. Ora, esta autarquia, pelo menos a autarquia da Marinha Grande, não é a única. Ouvimos outras ao longo da manhã, representantes de outras autarquias ao longo da manhã queixarem-se da falta de apoio por parte da Administração Central. O Ministro da Reforma do Estado diz que o visto prévio do Tribunal de Contas não tem sido preponderante no combate à corrupção. No debate esta manhã, na Assembleia da República, Gonçalo Matias defendeu as alterações que o Governo quer fazer ao Tribunal de Contas, quer, por exemplo, pôr fim ao visto prévio, mas ouviu reparos sobre a falta de transparência e combate à corrupção, a que esta medida pode conduzir. Ora, a acompanhar este debate está o Miguel Viterbo Dias. Miguel, porquê é que o Governo entende que o visto prévio não tem sido
sido eficaz para melhorar a transparência? Porque não tem sido esse visto prévio a impedir casos de corrupção nas últimas décadas, desde que existe este sistema. O Governo entende que o visto prévio é o Tribunal de Contas a imiscuir-se nas decisões políticas e administrativas das autarquias, das entidades do Estado que têm que fazer contratação pública e estão sujeitas a esse carimbo verde do Tribunal de Contas antes de poderem fazer esses contratos. Ora, agora o Governo quer acabar com isso. O Executivo e o Ministério liderado por Gonçalo Matias já anunciaram que até ao verão a ideia é que o visto prévio desapareça, e perante as questões levantadas por André Ventura sobre se esta mudança pode levar a um aumento de corrupção, Gonçalo Matias devolve que não tem sido isso a impedir esses mesmos casos. Concordo com o Sr. Deputado inteiramente com as preocupações relativamente à corrupção e à transparência. Totalmente. Não encontrará ninguém mais alinhado em relação a essas preocupações. Agora, uma coisa lhe digo. Se o Sr. Deputado entende que Portugal tem graves problemas de corrupção e temos, desde as últimas décadas, o visto prévio, então porque não foi o visto prévio a evitar os problemas de corrupção que é o Sr. Deputado a apontar? Esta é uma das propostas do Ministério da Reforma do Estado, com a Gonçalo Matias também a responder às provocações de Pedro Passos Coelho, também interpelado por André Ventura, a dizer que Pedro Passos Coelho estava a referir, quando fala nos organismos do Estado que estão minados e que, por elementos partidários, a dizer que se referia aos tempos do Partido Socialista e a dizer que a carapuça não serve a este governo da Aliança Democrática. Deixa-me só fazer referência a algo que aconteceu nos últimos minutos. Miguel, foi aprovado um voto de solidariedade com a Ucrânia aqui na Assembleia da República. O longo aplauso de todas as bancadas e de todos os deputados, com exceção do PCP, que votou contra e ficou sentado sem aplaudir. A assistir a este momento está a embaixadora da Ucrânia em Portugal e também 3 jovens que perderam a família na guerra e foram acolhidos na cidade de Lisboa. Essa referência também à passagem dos 4 anos do início do conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia. Miguel Viterbo Dias acompanhou este momento no hemiciclo, repórter do Observador, a acompanhar este debate com a presença do Ministro para a Reforma do Estado, Gonçalo Matias. Numa altura em que paira a ameaça de uma intervenção militar dos Estados Unidos no Irão, a administração norte-americana deu autorização aos funcionários da Embaixada em Israel para deixarem o país. Editora do Internacional, do Observador, Cátia Bruno, considera que a mensagem de Mike Huckabee tem sinais contraditórios. O e-mail revelado pelo New York Times recomenda aos funcionários da Embaixada norte-americana em Israel que abandonem o país perante a iminência de um conflito armado no Médio Oriente. A editora do Internacional do Observador, Cátia Bruno, diz que há sinais contraditórios desta mensagem. Diz também que o ataque norte-americano não deve acontecer no imediato. Este e-mail que foi enviado pelo embaixador Mike Huckabee tem mais, lá está, esses sinais contraditórios. Por um lado diz que os funcionários devem abandonar hoje, isso está escrito em maiúsculas, mas por outro lado também diz que a decisão veio de um excesso de cautela. É esta a expressão usada no e-mail. E portanto eu diria que isso indica que a haver um ataque ele não será imediato hoje ou amanhã. A Cátia Bruno e a interpretação deste e-mail enviado pelo Secretário de Estado aos funcionários da Embaixada dos Estados Unidos em Israel não é a única diligência feita por um país face ao receio de uma intervenção militar no Médio Oriente. Também o Canadá aconselhou não só os funcionários da Embaixada, mas todos os cidadãos canadianos no Irão a deixarem o país. No futebol, os clubes portugueses já conhecem os adversários, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa, Miguel. Sim, é, João. E vamos começar pela Liga dos Campeões. Tem um único representante português, é o Sporting, e vai defrontar uma das equipas sensação da prova, os noruegueses do Bodø Glimt, que no play-off de acesso a esta fase da competição eliminou o vice-campeão da Europa, o Inter de Milão. Na Liga Europa, o Porto vai defrontar o Stuttgart da Alemanha, quanto ao Sporting de Braga, vai enfrentar o Ferencváros da Hungria. 1h09, Miguel, que outras notícias estão em destaque a esta hora? Calma e fim da violência é o que pedem as Nações Unidas a Paquistão e Afeganistão. O Paquistão declarou esta noite guerra aberta aos talibã no Afeganistão. Houve uma intervenção militar, morreram perto de 2 centenas de pessoas. Entretanto, China e Irão já manifestaram disponibilidade para mediar um cessar-fogo entre os dois países. São números finais. O ano passado, a economia portuguesa cresceu 1,9%. Em 2024, tinha
registrado uma subida de 2,2%. Quanto à inflação, e ainda de acordo com uma estimativa do INE, este mês aumentou para 2,1%, fica assim 0,2 pontos percentuais acima do valor registado em janeiro. A fechar este jornal, e à semelhança do que tem acontecido ao longo de todo o dia aqui na antena do Observador, voltamos a abrir espaço para falar de mais uma das 15 pessoas que perderam a vida na sequência da passagem da tempestade Christine. Esta hora recordamos Nuno Paixão, de 63 anos, produtor de azeite campeão e apaixonado por tudo o que fazia. Morreu no dia 4 de fevereiro, uma semana depois da tempestade, a caminho de uma consulta de fisioterapia, ao tentar atravessar uma estrada alagada junto a uma barragem. O carro acabou por ser arrastado e ficou submerso. E Miguel, quem conhecia Nuno Paixão, diz que fazia jus ao nome, viveu uma vida inteira apaixonado por todos os seus ofícios, principalmente a tratar dos olivais que tinha, bem perto de Serpa, que comprou com a mulher Teresa, que conheceu quando tinha 22 anos. Quando a tempestade chegou, ficou tão impressionado com a situação, porque passaram várias pessoas em Leiria, juntamente com a mulher, apressou-se a comprar produtos, recolher bens para enviar para quem precisava, ainda sem saber que aquela acabaria por ser a última semana da vida. A história de Nuno Paixão está entre as 15 publicadas no site do Observador. Um trabalho surpreendente e com bastante descrição daquilo que aconteceu e destas vidas que se perderam na tempestade. É assinado pelo jornalista Pedro Jorge Castro.